Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, então, nós concluímos a última aula, a aula imediatamente anterior a esta que agora iniciamos, apresentando esta expressão, como que as componentes contravariantes de um vetor, de um tensor de ordem 1, representativo da posição no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões, tal como medido e aferido por um conjunto de aparelhos, um conjunto de máquinas e dispositivos acoplados em um referencial O', um observador O', que mede então a posição associada a um determinado evento no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões, e como que essas medidas no observador O' relacionam-se com as medidas aferidas e determinadas em um outro observador O. Então, agora nós devemos aqui analisar sempre as componentes contravariantes, cujo índice está na parte superior do tensor. As componentes covariantes, por sua vez, a componente covariante, por sua vez, apresenta o índice na parte inferior do tensor, e então nós podemos congregar, por assim dizer, analisar componentes covariantes e contravariantes de um tensor de ordem 1 representativo da posição no espaço-tempo de 4 dimensões, o espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões, tanto em um observador O' quanto em um observador O. Muito bem. Então, dando prosseguimento, vamos cuidadosamente vamos escrever aqui X sobre índice linha, indicando as medidas realizadas pelo observador O'. Aqui sobre índice Ni, indicando o componente contravariante, isso é igual ao somatório. Na componente Ni, variando de 0 até 3, indicando o espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Aqui L, a matriz de transformação, L, Mi e Ni. E aqui X, Ni. Então, substituindo o X, Ni, aqui componente contravariante em termos das componentes covariantes, nós podemos escrever assim, o X, Ni como o somatório em beta, variando de 0 até 3, tensor de ordem 2, representativo da métrica do espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões, aqui Ni, beta, componente covariante X, subíndice beta. Então, substituindo, nós temos X', Mi, componente contravariante, somatório em Ni, igual a 0 até 3, variando de 0 até 3, L, Mi. No lugar de X, Ni, vamos substituir por somatório em beta, variando de 0 até 3, G, de Ni, beta, X, componente covariante, beta. Então, X', Mi, é igual. Primeiro somatório em Mi, variando de 0 até 3, segundo somatório em beta, variando de 0 até 3, L, Mi, Ni, G, Ni, beta, X, subíndice beta. Então, aqui nós temos a componente contravariante no observador O', escrita em termos das componentes covariantes no observador O. Recordando que nós temos aqui observador O' e observador O e observador O', aqui CT, aqui CT', X', Y', Z',
Muito bem, vamos aqui destacar esta expressão, este resultado com duplo somatório, a matriz de transformação de Lorentz, o tensor de ordem 2 indicativo da métrica do espaço-tempo de Minkowski em 4 dimensões. Pois bem, agora vamos tentar escrever, guardar esse resultado e tentar escrever as componentes covariantes associadas ao observador O'. Então, x' mi, componentes covariantes. Então, podemos inclusive utilizar aqui alfa, somatório em mi, variando de 0 até 3, g alfa mi, x' mi. Então, como relacionar as componentes covariantes calculadas no contexto que, tal como medidas e aferidas pelo observador O', em termos das componentes contravariantes, do mesmo modo medidas, analogamente medidas pelo mesmo observador O'. Então aqui nós temos o tensor de ordem 2, indicativo da métrica do espaço de Minkowski de 4 dimensões. E então esse x, vamos aqui, x', componente covariante, somatório em mi variando de 0 até 3, g de alfa mi, quanto que vale x' mi, nós vamos substituir por somatório em mi variando de 0 até 3, somatório em beta variando de 0 até 3, matriz de transformação de Lorentz, mi, ni, g de ni beta, componente covariante x beta, sendo que essa componente covariante é medida pelo observador O. Então aqui, organizando, nós temos x' alfa igual a somatório em mi variando de 0 até 3, somatório em mi variando de 0 até 3, somatório em beta variando de 0 até 3, g de alfa mi, g de ni beta, g de alfa mi, L de mi, ni, g de ni beta e por fim x, componente beta, componente covariante, aqui indicada pelo subíndice beta. Então, que expressão é essa? É a expressão que relaciona as componentes covariantes, tal como medidas pelo observador O', com as componentes covariantes, tal como medidas e aferidas pelo observador O. Então, nós temos esta estrutura algébrica aqui envolvendo cuidadosamente o G alfa mi, o L mi ni e o G mi beta. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.